Não venha sozinha, traga o seu filho. Foram exatamente essas as palavras que o trabalhador me disse, parado à porta do escritório do meu falecido marido. E, naquele instante, senti algo que não sentia há anos. Não era medo. Não era luto. Mas uma certeza quieta, gelada, de que o que eu estava prestes a descobrir, mudaria a minha família para sempre. Antes de começar, permitam-me dizer isto com delicadeza: se você é alguém que acredita que a verdade sempre vem à tona, mesmo depois de anos de silêncio, então está no lugar certo. E se esta história lhe trouxer um momento de reflexão, ou até de conforto, desejo-lhe boa saúde e dias tranquilos pela frente. Histórias como esta são feitas para serem partilhadas, lembradas e aprendidas. O meu nome é Silja Krieger. Tenho 48 anos. E está aí a história de como uma simples reforma revelou uma traição que estava enterrada há tempo demais. Perdi o meu marido, Klaus Morgenstern, há 3 anos. Klaus não era um homem barulhento. Era calmo, metódico, do tipo que dobrava o casaco com cuidado mesmo quando ninguém estava a ver. Construiu a sua pequena empresa de consultoria do zero, tijolo por tijolo, cliente por cliente. O escritório era a sua segunda casa e, durante a maior parte do nosso casamento, respeitei essa fronteira. Aquele espaço pertencia aos pensamentos dele, ao trabalho dele, às ambições silenciosas dele. Depois da morte dele, não consegui entrar naquele escritório. A porta ficou fechada, exatamente como ele a deixará. Algumas pessoas guardam roupas. Algumas guardam cartas. Eu guardei um quarto inteiro. Mas o tempo tem uma maneira de nos empurrar para frente, mesmo quando o coração resiste. O contrato de arrendamento do prédio estava a terminar e o local precisava de reparos antes que eu pudesse vendê-lo ou passá-lo adiante. Foi então que contratei Lutz Keller, um trabalhador de reformas local recomendado por uma vizinha. Ele era educado, de meia idade, com olhos cansados e mãos que contavam histórias de décadas de trabalho braçal. Nos primeiros dias, tudo foi normal. Pintura, pó, prateleiras antigas sendo desmontadas. Eu fiquei longe, só passando rapidamente para abrir portas ou responder perguntas. Achei que assim seria mais fácil. Estava enganada. No quarto dia, Lutz pediu-me que fosse lá pessoalmente. A voz dele ao telefone era cuidadosa, contida. Não alarmada, mas intencional. Quando cheguei, ele estava perto da antiga secretária de Klaus, segurando um painel fino de madeira que antes fazia parte da parede. Por trás dele, havia um compartimento estreito que eu nunca soubera que existia. Foi então que ele me olhou e disse, baixinho: Senhora Krieger, não venha sozinha da próxima vez. Traga o seu filho. Lembro-me de piscar, confusa. Por quê? Perguntei. Ele hesitou. Só por um segundo. Tempo suficiente para o meu coração se apertar. Há coisas aqui, disse ele, que devem ser vistas por mais de uma geração. Naquela noite, não dormi. O meu filho, Jonas Brandner, tem 32 anos. Vive a 1 hora de distância, tem a própria vida, as próprias preocupações. Eu não queria envolvê-lo em nada ligado à morte do pai. Ele já tinha sofrido o suficiente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Na manhã seguinte, liguei-lhe. Quando contei a Jonas sobre o escritório, sobre o compartimento escondido, sobre o pedido estranho do trabalhador, houve um silêncio na linha. Depois ele disse algo que me surpreendeu. Mãe, eu sempre senti que havia algo que o pai nunca nos contou. Essas palavras ficaram comigo enquanto dirigíamos juntos para o escritório naquela tarde. Jonas estava calado ao meu lado, o maxilar tenso, os olhos fixos na estrada à frente. Percebi então o quanto eu realmente sabia pouco sobre o mundo interior do homem com quem partilhei a vida durante mais de 20 anos. Lutz estava à nossa espera quando chegamos. Cumprimentou Jonas com respeito, depois levou-nos para dentro. O escritório cheirava a papel velho e tinta fresca, uma combinação estranha do passado e do presente a colidirem. Ele mostrou-nos o compartimento. Dentro havia pastas. Dezenas delas. Cuidadosamente etiquetadas.
Nomes, datas, registros financeiros. Alguns dos nomes eram familiares. Clientes. Associados. E um nome aparecia repetidas vezes. Gerd Ollmann. Jonas franziu o sobrolho. Eu conheço esse nome, disse ele. O pai não trabalhava com ele? Engoli em seco. Gerd Ollmann tinha sido sócio de Klaus anos atrás. Separaram-se de repente, ou pelo menos foi o que Klaus nos contou. Nunca perguntei pormenores. Esse foi o meu erro. Enquanto folheávamos os documentos, a história começou a revelar-se. Contas que não batiam certo. Transferências feitas sem explicação. Contratos assinados depois de a parceria supostamente ter terminado. E depois havia cartas. Escritas à mão. À moda antiga. Pessoais. Uma delas começava com as palavras: Klaus, se a tua esposa algum dia encontrar isto. As minhas mãos tremiam enquanto segurava aquele papel. O meu nome não estava escrito ali, mas de alguma forma senti-me vista. Exposta. Como se o meu eu do passado tivesse estado na sala o tempo todo, cego à verdade que agora se desenrolava. Jonas lia por cima do meu ombro, a respiração superficial. Por que razão o pai esconderia isto? Perguntou ele. Antes que eu pudesse responder, Lutz pigarreou. Há mais, disse ele. Algo que encontrei atrás do cofre. O cofre. Eu nem sabia que havia um cofre. Atrás de um velho armário de arquivos, embutida na parede, havia uma pequena porta de metal. Estava destrancada. Dentro havia um único envelope. Estava endereçado a mim. Não enviado pelo correio. Sem selo. Apenas o meu nome, escrito na caligrafia inconfundível de Klaus. Silja. Senti uma onda de emoção me invadir, ainda não era raiva, ainda não era compreensão, mas a tristeza profunda e dolorosa de perceber que o homem que eu amava viverá com segredos pesados o suficiente para serem trancados. Ao abrir o envelope, eu sabia uma coisa com certeza. Isto já não era apenas sobre o passado. O que quer que Klaus tivesse escondido ali? O que quer que Gerd Ollmann tivesse levado? Estava prestes a alcançar o presente. E eu já não estava disposta a continuar a ignorar. Algumas verdades não gritam quando chegam. Elas se sentam quietas nas suas mãos, pesadas e pacientes, esperando que você esteja pronto. Aquele envelope com o meu nome parecia exatamente esse tipo de verdade. Eu não o abri logo de cara. Meus dedos repousaram no papel, traçando a caligrafia de Klaus como se tocá-la pudesse trazer de volta a voz dele para a sala. Jonas estava ao meu lado, calado agora, não mais o filho adulto confiante, mas uma criança outra vez, observando a mãe se preparar. Finalmente, desdobrei a carta. Silja, começava, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aqui para me explicar. Por isso, peço desculpas profundas. Pare aí. Só aquela frase já apertava meu peito. Klaus sempre explicava tudo, para clientes, para estranhos, para nós. O fato de ele prever que deixaria algo sem explicação já parecia uma traição. A carta continuava. Ele escreveu sobre erros. Sobre confiança dada com muita facilidade. Sobre uma parceria que se transformou em algo mais sombrio do que simples desentendimentos comerciais. O nome de Gerd Ollmann apareceu de novo, dessa vez não como colega, mas como um aviso. Jonas se aproximou enquanto eu lia em voz alta. Seu maxilar se apertou quando Klaus descreveu como o dinheiro havia sido desviado, como assinaturas foram falsificadas, como vieram ameaças discretas. Não violentas, mas legais. Do tipo que destrói reputações, esvazia contas e deixa a família se perguntando por que a vida de repente parece menor. Eu fiquei em silêncio, escreveu Klaus, porque acreditava que o silêncio protegeria você e Jonas. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Proteger nós. Olhei para o meu filho. Seus olhos estavam mais escuros do que o normal, cheios de perguntas que ele ainda não tinha feito.
Proteger-nos havia custado a Klaus a sua verdade, e nos deixado despreparados. Dentro do envelope havia também uma chave. Pequena. De latão. Pesada. Lutz falou baixinho. O cofre, disse. Ela abre algo mais. Abrimos juntos. Dentro havia um único livro-caixa e um pendrive. Antigo e novo, lado a lado. Provas, preservadas através do tempo. Jonas pegou o livro-caixa. Mãe, isso é detalhado, disse. Datas, valores, testemunhas. Eu assenti devagar. Klaus não tinha apenas escondido evidências. Ele havia preservado um caminho. Naquela noite, levamos tudo para casa. Preparei chá que mal bebemos. A sala de estar parecia menor, como se as paredes se inclinassem para escutar. Jonas conectou o pendrive no laptop enquanto eu organizava os papéis pela mesa. Foi aí que outro nome apareceu. Uti Bergman. Meu coração deu um salto. Uti era minha vizinha. Minha amiga. A mulher que havia ficado comigo depois do funeral de Klaus, segurando minha mão enquanto eu chorava. De acordo com os arquivos, ela havia sido listada sem saber como fiadora em uma conta fantasma controlada por Gerd. Acho que ela não sabia, Jonas disse rápido, sentindo meu sofrimento. A assinatura dela foi copiada. Eu expirei devagar. Claro que foi. Esse era o padrão de Gerd, usar as pessoas em silêncio, deixá-las expostas. Liguei para a Uti na manhã seguinte. Ela veio imediatamente. Quando mostrei os documentos, seu rosto perdeu toda a cor. Ela se sentou pesadamente, agarrando a borda da mesa. Meu Deus, sussurrou. Eu me perguntei por que o banco ficava me ligando no ano passado. Lágrimas encheram seus olhos. Não de culpa, de medo. O tipo que vem quando você percebe que estava pisando em gelo fino sem saber. Eu confiei nele, disse ela. Ele falou que era rotina. Que Klaus sabia. Aquela mentira doeu mais do que eu esperava. Decidimos ali que isso não podia mais ficar enterrado. Mas Jonas foi cauteloso. Mãe, disse ele com delicadeza, precisamos ser inteligentes. Gerd teve anos para se preparar. Naquela noite, fiquei acordada repassando cada memória que tinha de Gerd Oma. Os sorrisos educados. Os apertos de mão firmes. A maneira como ele sempre evitava meus olhos um pouquinho demais. Percebi algo assustador. Ele não tinha apenas traído Klaus. Ele havia esperado. Nos dias seguintes, Jonas e eu nos encontramos com o Dr. Albrecht Neumann, um consultor jurídico aposentado em quem Klaus confiava. Quando viu os documentos, sua expressão endureceu. Isso é sério, disse. E deliberado. Mas vocês precisam entender, expor isso não trará justiça rápida. Vai ser lento. Doloroso. Eu assenti. Não tenho medo do lento. O que não contei a ele foi que algo mais tinha começado a crescer dentro de mim. Não raiva. Não vingança no sentido dramático. Mas determinação. Gerd tinha roubado anos do meu marido. Tinha roubado paz, segurança, dignidade. E depois esperou, achando que o silêncio de Klaus o protegeria para sempre. Ele estava errado. Começamos em silêncio. Jonas contatou instituições financeiras. Dr. Neumann preparou os processos. Uti concordou em testemunhar se necessário. Cada passo era cuidadoso, deliberado. Então, numa tarde, recebi uma ligação. Uma voz familiar. Suave. Quase calorosa. Silja, disse Gerd. Faz tempo. Minhas mãos não tremeram. Isso me surpreendeu. Ouvi dizer que você esteve limpando o escritório do Klaus, continuou. Pensei que devia dar um alô. Dar um alô. Agradeço a preocupação, respondi calmamente. Mas algumas coisas é melhor deixar sem desenterrar. Houve uma pausa. Um segundo longo demais. Cuidado,
disse ele baixinho. Remexer em assuntos antigos pode machucar pessoas. Eu sorri para mim mesma. Depende, respondi, de quem estava pisando em cima delas. Quando a ligação terminou, Jonas me olhou, olhos arregalados. Ele sabe, disse. Sim, respondi. E pela primeira vez, ele está nervoso. Naquela noite, sentei-me sozinha com a carta de Klaus outra vez. Não sentia mais raiva dele. Sentia compreensão. Ele havia tentado carregar o peso sozinho. Eu não cometeria o mesmo erro. O que Gerd não sabia, o que ele não podia saber, era que a verdade que Klaus escondeu não era apenas prova. Era alavancagem. E no momento em que percebi isso, soube que essa história estava longe de acabar. Chega um momento em que o medo para de sussurrar e simplesmente se cala. Para mim, esse silêncio chegou na manhã seguinte ao telefonema de Gerd Oman para me avisar. Eu estava sozinha na cozinha, a luz da manhã se estendendo pelo chão, e percebi algo que não tinha ousado admitir antes. Eu não tinha mais medo do que poderia acontecer em seguida. Nem mesmo raiva eu sentia mais. O que eu sentia era clareza, firme, ancorada e inabalável. Klaus havia carregado esse fardo sozinho por anos. Eu não faria o mesmo. Jonas chegou logo depois das 8. Naquela manhã, ele não falou muito. Não precisava. Sua presença bastava. Existe uma compreensão silenciosa que surge entre uma mãe e um filho adulto quando a dor se transforma em responsabilidade. Eu vi isso nos olhos dele. Ele estava pronto para seguir em frente, não importava para onde isso nos levasse. Dr. Albrecht Neumann nos encontrou mais tarde naquele dia. Ele revisou os documentos finais com a paciência de um homem que já viu muitas verdades chegarem tarde demais, e algumas bem na hora certa. Isso vai mudar as coisas, ele disse com cuidado. Não rapidamente. Mas para sempre. Foi tudo o que eu precisava ouvir. O processo seguiu em passos medidos. Os bancos foram notificados. Auditores pediram registros. Antigos contratos que Klaus havia assinado de boa-fé foram reabertos sob uma nova luz. Cada assinatura, cada transação contava a mesma história. Gerd Oman havia construído seu sucesso à sombra da confiança de outras pessoas. Com o passar dos dias, notei algo estranho. Eu não estava mais revivendo o passado. Estava firmemente no presente. Cada documento entregue parecia uma correção silenciosa, não um ato de vingança, mas um ato de equilíbrio. Gerd tentou uma última vez recuperar o controle. Ele ligou novamente, dessa vez no fim da noite. Sua voz estava mais afiada, sem a polidez suave que eu lembrava. Você está arrastando sua família para algo desnecessário, ele disse. Klaus soube a hora de parar. Sim, eu respondi com calma. E agora eu sei a hora de continuar. Ele me acusou de amargura. De incompreensão. De destruir algo que poderia ter ficado intocado. Eu escutei sem interromper. Quando ele terminou, eu disse apenas isso. Você destruiu tudo no momento em que acreditou que silêncio significava consentimento. Ele não ligou mais. Semanas depois, Ute Bergman sentou-se à minha frente na mesa da sala de jantar, as mãos apertando com força uma xícara de chá que ela mal tocava. Ela me contou como havia confiado em Gerd sem questionar, como assinara papéis sem ler as letras miúdas, como se culpara por meses sem saber o porquê. Você me salvou, ela disse baixinho. Não, eu respondi. Você ajudou a se salvar. Eu só abri a porta. O testemunho dela importava mais do que ela imaginava. Não era dramático. Não era carregado de emoção. Era honesto, e era exatamente isso que a verdade precisava. Jonas me surpreendeu nesse período. Ele começou a fazer perguntas sobre Klaus, não sobre a traição, mas sobre seus valores. Sobre sua ética no trabalho. Sobre o homem que ele fora antes de o peso da responsabilidade o abatê-lo. Acho que ele queria que fossemos mais fortes que ele, Jonas disse uma noite. Eu assenti. Ele só não soube como mostrar isso.
a investigação chegou ao fim de forma silenciosa. Sem espetáculo público. Sem manchetes. Apenas consequências. As contas de Gerd Oman foram congeladas. Suas parcerias restantes se dissolveram sob escrutínio. A reputação que ele havia protegido com tanto cuidado começou a rachar, não de uma vez, mas o suficiente para nunca mais se recuperar completamente. Quando recebemos o aviso final, não senti triunfo nem alívio. O que senti foi conclusão. Jonas e eu voltamos ao escritório de Klaus uma última vez. A reforma estava concluída. As paredes limpas, as prateleiras vazias. Nenhum compartimento escondido restava. Nada mais para descobrir. Lutz Keller estava lá, guardando suas ferramentas. Ele nos olhou com a mesma expressão reservada do primeiro dia. Fico feliz que você tenha trazido seu filho, ele disse novamente, em voz baixa. Eu também, eu respondi, sentindo isso mais profundamente do que ele poderia imaginar. Depois que ele foi embora, Jonas ficou no centro da sala e respirou fundo devagar. Esse lugar parece mais leve, ele disse. Sim, eu respondi. Porque nada aqui está fingindo mais. Eu fechei a porta atrás de nós e tranquei, não para guardar segredos, mas para marcar um fim. A vida não se tornou perfeita de repente. A dor não desaparece. Ela se acomoda. Encontra seu lugar. Uti foi absolvida de toda responsabilidade. Ela sorriu pela primeira vez em meses quando me contou. Nos abraçamos como mulheres que sobreviveram a uma tempestade que nenhuma de nós havia visto chegar. Jonas ficou mais perto depois disso, não por obrigação, mas por escolha. Nossas conversas ficaram mais lentas, mais profundas. Falamos de Klaus com honestidade agora, sem proteger ilusões. Quanto a mim, aprendi algo essencial. A vingança não é barulhenta. Ela não grita nem destrói tudo no caminho. Às vezes, a vingança é simplesmente recusar carregar a culpa de outra pessoa por mais tempo. Numa tarde tranquila, abri a gaveta onde guardava a carta de Klaus. Li mais uma vez, não com raiva, não com tristeza, mas com compreensão. Ele havia tentado nos proteger do único jeito que sabia. Eu terminei o que ele não pôde. Meu nome é Silja Krieger. Tenho 48 anos. E esta é a história de como a verdade encontrou sua voz depois de anos de silêncio. Se essa história tocou você, se lembrou algo inacabado na sua própria vida, espero que tenha trazido conforto. E se quiser ouvir mais histórias como essa, histórias de família, verdade e força silenciosa, eu convido você a ficar conosco e se inscrever. Algumas histórias não terminam com estrondo. Elas terminam com honestidade.